Bem, pessoal, então vamos começar nossa aula, certo? Hoje nós vamos falar. Tá, falta 5 minutos. Quem for chegando, eu vou aprovando aqui, tá? Relaxa. Então vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, continuando as funções oxigenadas, vamos trabalhar com fenol e enol. O que é isso? Se vocês lembrarem do que nós conversamos sobre álcool, eu disse a você que o álcool ele é uma função em que você tem um OH ligado a um carbono saturado, né? Eu disse a você que você tem, por exemplo, aqui H3C, CH2OH. Ou seja, a hidroxila está ligado a um carbono saturado. Isso é álcool. E o que é um carbono saturado? É um carbono que só possui ligações simples, tá? Ligações simples. Se a hidroxila, que vocês estão vendo aí, que é o OH, estiver ligada a um carbono saturado, quer dizer, um carbono que só tem ligações simples, nós teremos um álcool. Isso foi o que a gente viu, né? Vimos também que existe álcool insaturado. Por exemplo, eu tenho aqui essa outra situação, CH2OH. Olha que a hidroxila continua no carbono saturado, mesmo tendo a ligação dupla, mesmo sendo um álcool insaturado, mas você vai ter a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, continua a característica, né, de ser um álcool. É diferente das funções que nós vamos ver agora. Deixa eu colocar um outro exemplo. Ó, eu tenho aqui um anel benzeno, CH2OH. Então, você está vendo que o OH continua ligado no carbono saturado e que não está ligado ao anel benzeno. Sendo assim, continua com exemplos de álcool. Tá? Então, essas situações, álcool saturado, que é o primeiro, álcool insaturado, que é o segundo, com presença de dupla ligação, podia ter tripla também. Álcool com um álcool aromático, que você tem a hidroxila e tem um anel benzênico na cadeia. Porém, você tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, que não é o anel benzênico. Então, essas três situações que você tem aí, todas as três são álcool. É diferente da situação que nós vamos ver agora, que é o caso de fenol e enol. De maneira geral, a característica principal do enol é você ter o OH ligado ao carbono insaturado. Vê a diferença. Por exemplo, eu tenho aqui CH2 dupla CH OH. Olha aqui o que é que acontece, ó, tá? Nessa situação, eu tenho aqui o OH ligado diretamente a um carbono insaturado. No nosso caso, dupla ligação. Por isso que é em de dupla ou de hidroxila, né? Característica do sufixo de hidroxila. Então você tem enol em ligação dupla, OH hidroxila ol. Então é hidroxila ligada a um carbono com dupla. Aí você pode perguntar, professor, e se ao invés de dupla fosse tripla? Não seria enol, seria inol. Só que o inol não existe, porque você tem uma instabilidade muito grande no enol, tá? E no inol, a instabilidade seria muito maior.
ela poderia até, esse composto, o inol, poderia até ser criado no laboratório em condições específicas. Só que não duraria muito tempo, porque automaticamente já se transformaria em um outro composto. A reação seria rápida, né? Instável demais. Então não teria como. Por isso que nós temos o enol, mas o inol não. Se você comparar com o outro composto, né? Esse composto que está aqui, vê a diferença. O primeiro do álcool é carbono saturado. O do enol é carbono insaturado. Essa é a diferença. Outra coisa, outra diferença, ó. Agora com o segundo composto, o que é que você observa? No carbono do álcool, você tem a dupla, mas a dupla não está ligada diretamente à hidroxila, ao carbono da hidroxila. Já no enol, a hidroxila está ligada diretamente ao carbono com dupla. Então, basicamente, o enol, comparado com o álcool, a diferença é essa. Isso eu estou passando de forma resumida, que é para você ter um entendimento inicial, para a gente ir para a próxima, para ver mais detalhadamente, né? Já o outro que nós vamos ver agora, que é o fenol, tá? O fenol, ele tem a presença da hidroxila, sim, porém ligada diretamente ao anel benzênico. Olha a diferença quando você compara com esse que está do lado esquerdo. Você tem um álcool aromático, você tem a presença do anel benzênico, né? Do hexágono na cadeia, porém ele não está ligado diretamente à hidroxila. Já o fenol, não. O fenol, que é esse que está à direita, tá? Esse abaixo, direita abaixo. Então você vai ter o quê? Uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzeno. Isso é uma característica do fenol. Alguma dúvida até aí? Então, o que é o fenol? São substâncias que apresentam uma cadeia aromática, um anel benzênico, que é esse aí. Ele pode apresentar, né? Ele pode ser apresentado tanto dessa maneira, o hexágono com três duplas, como também essa situação aqui, que é o hexágono com a bolinha, tá? O hexágono com a bolinha. Isso aí, as duas formas que o anel benzênico ele pode aparecer. O fenol, que é essa substância que vocês estão vendo aí do lado direito, que é o anel benzênico, independente que seja com a bolinha ou sem a bolinha, certo? Dessa maneira que está aí, ligado diretamente à hidroxila. Então, isso aí é que é a característica, né? O exemplo prático do que é fenol, tá certo? Do que é fenol. Então, continuando. O fenol, quando contém uma pequena quantidade de água, é líquido à temperatura ambiente e é conhecido como ácido carbólico, certo? Então, uma quantidade pequena de fenol, fenol com água, ele é caracterizado, né, ele é chamado de ácido carbólico. E foi o primeiro composto a ser usado como antisséptico em medicina. Apesar das características do fenol, ele foi usado em medicamentos e foi usado em cosméticos, né? Depois foi usado em cosméticos e produtos de limpeza, tá? Porque ele tem essa característica de ser antisséptico. Mas isso é no século XIX, tá? Porque ele ajudava a controlar infecções hospitalares. Só que com o passar do tempo e com estudos mais aprofundados, observaram que o fenol, sendo usado como antisséptico, tá? Ele tinha, inicialmente, ajudando nas infecções hospitalares. Só que com o estudo mais aprofundado e com a modernização da tecnologia, né, da medicina, observou que ele também era um contaminante. Que o fenol ajudava inicialmente de forma precária nessas infecções, só que o fenol, por ser um contaminante, por ser extremamente tóxico, ele pode levar a pessoa a ter câncer
ia morrer disso. É tanto que quem vai trabalhar com fenol, hoje em dia nós que trabalhamos com fenol em laboratório, em determinadas pesquisas, tem que ter o máximo de cuidado. Ventilação, ele tem que ser trabalhado aberto, né? De preferência em capela, não é porque é o padre que usa capela, não, viu, pessoal? É porque a capela é de exaustão. É o local onde você tem uma ventoinha, você tem como se fosse um ventilador, em que ele suga os vapores do ambiente fechado que está lá, como se fosse uma capelinha, e leva esses vapores para o ambiente externo, tá bom? Então, o fenol usado largamente, mas é muito contaminante. Então, nós usamos, por exemplo, 2 pares de luva, usamos máscara para não ter contato. Porque, por exemplo, o contato com fenol diretamente, né, principalmente ele puro, ele sem água, ele é sólido à temperatura ambiente. Então, a gente aquece um pouco ele em banho-maria, tá? E aí a temperatura aumenta e ele vem a se tornar líquido, tá? Aí a gente consegue manipular. Mas temos que ter o máximo de cuidado. Quando o fenol ele toca na pele, ela perde instantaneamente a sensibilidade daquele local. Tá? Com o passar do tempo, lavar muito, ele vai melhorando, mas dependendo da quantidade, você tem uma perda de sensibilidade, porque ele mata mesmo as células epiteliais iniciais, né? A camada da pele. Tá? Então, continuando. Então, a nomenclatura do fenol, tá? A oficial, que é a IUPAC, segue essa regrinha que vocês estão vendo aí. Prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais hidrox, mais a palavra benzeno. Esse prefixo que ele está falando aí, não é o prefixo met, et, prop, but, pent, não. Tá certo? Esse prefixo que está sendo colocado aí é de quantidade de hidroxilas. Tá bom? Então, se eu tiver uma hidroxila, eu posso usar o mono, tá? Posso usar o mono, ou posso usar, ó, se eu tiver uma hidroxila, eu posso usar o mono, ou posso usar, não usar o mono, tá certo? Não é obrigado a usar o mono, não. Aí vem a palavra hidrox, que é da hidroxila, e depois a palavra benzeno, que é do anel benzênico, tá? Então você tem aí mono, hidrox, benzeno, esse primeiro exemplo, ou só hidroxibenzeno. O segundo exemplo, eu tenho que numerar primeiro, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Aí, quais são as posições das duas hidroxilas? Está no carbono 1 e está no carbono 3. Por isso que é um 3. Di, tá? Di é porque são duas hidroxilas. Aí tem hidrox, que é da hidroxila, e benzeno. Se por acaso eu fosse escrever isso junto, ia ficar assim, ó, 1,3 de 1,3 de hidroxibenzeno. Quando você coloca junto, retira o H e retira o hífen. Não existe dihidrox com H junto, não. Ele é retirado, tá? Então ficaria dihidroxibenzeno. É uma outra forma de você escrever. Se você for deixar o H, então tem que lembrar de colocar o hífen para separar, certo? O di do hidrox. Alguma pergunta até aí, pessoal? Tranquilo? É mais tranquila, certo, Eduardo? A nomenclatura do fenol. Então, se existirem dois substituintes, né, do anel benzeno, se ele for dois hidrogênios sair para entrar a hidroxila, nós vamos usar essas palavras para identificar a posição. Orto, meta, para. Isso são as posições
em que pode ser encontrado, certo? Por exemplo, se você tiver dois fenóis, dois fenóis não, desculpa, duas hidroxilas. Então, o orto, ele também é conhecido como 1,2. Ó, ele está aqui na posição 1 e na posição 2. Então, quando você tiver, certo, essa situação 1,2, as duas hidroxilas mais próximas, então você chama aí de orto. Se tiver 1,3, ó, 1, 2, 3. Você vai pela menor distância, tá? Vai pela menor distância. Então, se eu tiver 1,3, 1, 3, as posições, vai ser meta. E 1, 2, 3, 4. Ou seja, se eu tiver 1,4, vai ser para. Então, orto é 1,2, meta é 1,3 e para é 1,4. Ok? Então, tem essas posições: orto, meta e para. E vocês vão ver como é que vai ficar os nomes de alguns compostos. Por exemplo, esse primeiro, que tem duas hidroxilas, se ele é o 1,2, eu posso escrever 1,2 de hidroxibenzeno. Ou eu posso simplesmente 1,2 não é orto, então eu posso escrever orto, certo? Orto hidroxibenzeno. Não precisa colocar o di, porque já supõe que você está falando de duas hidroxilas. Então, orto-hidroxibenzeno. Ou, se você ainda quiser deixar mais específico, orto. Deixa eu só corrigir isso aqui. Orto de hidroxibenzeno. Isso você deixando bem específico, tá? Ortodihidroxibenzeno. Aí, se fosse na posição 1,3, ao invés de você colocar ortodihidroxibenzeno, seria meta. E se fosse 1,4, seria par. A diferença básica é essa, tá? Orto, meta e par. Aí você tem, ó, alguns destaques que você tem de fenóis, alguns tipos de fenóis. Bem conhecidos e utilizados no dia a dia, certo? É um fenol chamado cresol. O cresol, ele é o metilfenol, certo? Metilfenol, ele é chamado de cresol. Então, tanto você faz chamar metilfenol como cresol. Cresol é o nome usual dele, tá? Cresol é o nome usual. O cresol, certo? Ele é muito, hoje em dia nem tanto, porque, como eu disse a vocês, o fenol ele está abolido, né? Do material de limpeza, está proibido no material de limpeza usado em cosméticos. Mas um desinfetante muito utilizado, muito forte, era a creolina, tá? A creolina é usada até alguns anos atrás, é um derivado do fenol, né? É o cresol, certo? Você tinha aí uma mistura de cresóis para gerar esse desinfetante que era conhecido como creolina, tá? E aí você pode falar, professor, como é que você vai nomear, certo, esses compostos que você tem? Por que tem 2-metilfenol? É porque ele leva sempre em consideração que a hidroxila, que você vai considerar ela como sendo sempre um, tá? E aí o metil, ó, 1, 2. A posição do metil é carbono 2. Por isso que é 2-metilfenol, tá? 2-metilfenol. O outro, você considera aqui a hidroxila 1, 2, aí o metil vai estar no 3. Por isso que é 3-metilfenol. E o outro, eu tenho 1, 2, 3, 4. Por isso que é 4-metilfenol. Uma outra forma de escrever isso aí, certo? O 2-metilfenol, o ortocresol, eu poderia escrever o seguinte, né? Seria uma outra maneira de você fazer.
seria hidróxido, tá? 2 metil, hidróxido, 2 metil, benzeno, tá? Levando em consideração que é um hidróxido, sempre seria um hidróxido, tá? É uma outra nomenclatura, certo? Mas essa usada que mostrei aqui, né, metilfenol ou cresol, é o mais comum hoje em dia, o aceito, tá bom? Pela comunidade aí acadêmica. Aí nós temos outros exemplos. Nós temos aí o bromofenol, né, o ortobromofenol, certo? O 3-bromo, 5-clorofenol. Por quê? Ó, eu peguei aqui, numerei, por isso você tem que ter muito cuidado com a questão de nomenclatura, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Por isso que o bromo foi 3 e o cloro foi 5, tá? E aí, professor, por que que eu não poderia ir pelo outro lado, né? Pelo lado do cloro? Porque entre bromo e cloro, você tem o bromo como sendo em ordem alfabética, vem primeiro o B do que o C. Por isso que eu fui seguindo pela direção mais próxima do bromo e não do cloro, ok? Além disso, você tem também a questão eletrônica, né? Nós temos aí o bromo, ele com maior massa também do que o cloro. Na tabela periódica, ele está mais abaixo, ele tem maior massa, né, maior número atômico do que o cloro, tá bom? E o outro 3,4 de clorofenol. Então, você fez o quê, ó? 1, 2, 3, 4. Então, você tem que ir pelo lado mais próximo, certo? Do elemento. Isso levando em consideração que você está trabalhando com cloro. O cloro é um halogênio, tá bom? Alguma pergunta até aí, pessoal? Então, seguindo, né? Acidez. Então, vamos trabalhar aí com a acidez dos fenóis. Observando a estrutura do fenol, há uma tendência a eliminar hidrogênio, né? O hidrogênio da hidroxila ele é eliminado a partir desta reação que vocês estão vendo aí. E se a gente levar em consideração a definição de ácido, né? O ácido é a substância que em solução aquosa, né, ou quando é separado, ele tem a capacidade de liberar o H+. Então, pelo fato do fenol, né, possuir a reação, essa reação que vocês estão vendo aí, que libera o hidrogênio formando, né, o H+, a gente pode dizer que essa característica torna o fenol com poder ácido, com características ácidas. E aí a formação do ânion fenox, ou fenato, ou fenolato. Esse ânion que vocês estão vendo aí, devido à característica de ter liberado o hidrogênio da hidroxila, tá bom? Isso aí equivale a dizer que o fenol tem caráter ácido, que eu já falei, o que justifica os nomes antigos que o fenol possui, né? Ácido fênico ou ácido carbólico, certo? O, a constante ácida do fenol, ele está na base aí de 10 a menos 4, 10 a menos 10, tá certo? É um ácido fraco. Mesmo sendo um ácido fraco, ele tem características ácidas. Então, os fenóis da natureza. Então, como é que a gente pode trabalhar o fenol aí, certo? Então, os fenóis são principais, não estão presentes em grande número da natureza. Alguns têm importância comercial, como em medicamentos, porque tem certas substâncias que, mesmo contendo fenol, mas por ele estar numa certa substância, ele tem uma estabilidade maior. Um deles é o ácido salicílico, certo? O famoso AS.
né? Ácido acetil salicílico. O ácido salicílico, ele pode gerar o ácido acetil salicílico, tá bom? Então, ele vai ter esse composto, tá? Ele está presente naturalmente, o ácido salicílico, no salgueiro, certo? Nas árvores do salgueiro, e é base para um analgésico, né? Que é justamente o ácido acetil salicílico que eu tinha falado para você. Então, antigamente, o salgueiro branco ele era utilizado para chá. Então, pegava aí partes do salgueiro, certo? E utilizava como chá, o que fazia com que as dores, né, dor de cabeça ou cólicas, algum tipo de dor, fosse amenizando, fosse diminuindo. Justamente a mesma coisa que acontece quando nós consumimos um analgésico, tá? O princípio é o mesmo. E a partir dessa característica, foi estudada essa planta, o salgueiro branco, e foi extraído o ácido salicílico e transformado nos primeiros comprimidos, né? Que era o ácido acetil salicílico, né? Conhecido como AS. Você tem outro aí, é o timol, né? É um flavorizante do tomilho e do orégano. Né? Tem gosto agradável, é utilizado como antissépticos bucais. Essa é a planta, né? O tomilho, em que você tem um composto aí extraído dele, né? O flavorizante. O flavorizante ou flavolizantes são substâncias que você encontra em plantas em que você tem um cheiro forte, um sabor, certo? Forte, principalmente cheiros, tá? Em que dão essas características. Então você tem não só nas flores, como também na uva, você tem nas frutas em gerais, flavorizantes. Claro que são tipos diferentes, tá? Uma outra é o eugenol. O eugenol, ele está presente no cravo da Índia. Então, esse cheiro de cravo, essa característica, né, o sabor típico do cravo da Índia, que é colocado, né, nos docinhos, tá certo? Isso aí é característica também de um fenol, que é esse fenol que vocês estão vendo aí, certo? Chamado de eugenol, tá? Ele é responsável pelo aroma, né? O sabor, o aroma. E do cravo da Índia é extraído um óleo, tá? Também usado como antisséptico na antiguidade, tá? Então você tem, inicialmente, você conhece, estuda no ensino médio compostos mais simples, de estruturas menores, tá? Mas que quando você entra aí para o curso superior, né, na universidade, principalmente nos cursos de farmácia, no curso de farmácia, no curso de química, mas de forma específica no curso de farmácia, você vai começar a trabalhar com substâncias químicas direcionado aí à saúde, em que você vai ter estruturas que vocês de funções que vocês conhecem, né, estão conhecendo no ensino médio, só que são estruturas maiores, mais complexas, devido a você estar trabalhando com material natural ou material produzido no laboratório, ok? E é possível em laboratório, mesmo um laboratório simples, é possível você pegar o cravo da Índia e extrair, fazer a extração do eugenol e obter o óleo, né? Esse óleozinho que é usado como antisséptico, que é usado para aromatizar, tá? Entre outras características. Também é usado para produção de cosméticos. E aí você pode perguntar, mas, professor, mas o senhor não falou que o fenol ele foi abolido? Sim, o fenol puro, tá? O fenol do benzeno com hidroxila. Mas esse é um composto que contém um fenol, mas os demais integrantes dão uma estabilizada e diminui a toxicidade, tá? Desse composto. Bem, até aqui alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma observação, quer tirar alguma dúvida? Então
Então, não só o cravo da Índia, como eu disse que dá para extrair o óleo, mas, por exemplo, em laboratório, a gente consegue, em condições não tão complicadas, num laboratório mais simples, a gente consegue fazer a extração, por exemplo, do óleo de coco. A gente consegue pegar o coco e extrair o óleo dele. Outra, nós conseguimos a sentinela. Sentinela, se vocês tiverem lembrado, é uma substância que serve. Comercialmente, ela é vendida ela é sólida, em que se queima, que ela libera um aroma, em que espanta mosquito, tá? Espanta pernilongo, mosquito, certo? Só que a sentinela, ela é extraída de uma planta. Existe a planta sentinela, e a gente pode pegar essa planta, pode passar por um processo, certo? E extraímos o óleo da sentinela. Que se a gente pegar esse óleo e passar na pele, por exemplo, ele serve como uma proteção contra mosquitos, muriçoca, pernilongo, tá? De uma maneira geral, tá bom? Então, nós temos aí muitas plantas em que nós conseguimos fazer a extração de óleos, tá? Para usar para diversos tipos de coisas. Como, por exemplo, base para perfume, base para desinfetante, produtos de limpeza, produtos sépticos, também para shampoo, sabonete, condicionador. Então, esses aromas que você tem fornecido, né, é colocado lá a partir de óleos extraídos de substâncias, tá? De plantas. E esses óleos, chamados de óleos essenciais, eles são bem caros. Quem trabalha com produção de sabonete, não sei se vocês conhecem alguém que faz isso, trabalha com produção, produz sabonete para vender, faz produção de perfume ou algum tipo de cosmético, mesmo que seja de forma caseira, tá? Quando vai comprar essas essências, consegue ver, né, consegue realmente ver o valor monetário, né, o preço, como é caro essas essências, tá bom? Aí eu tenho de forma diferenciada um pouco mais sobre os fenóis, mais específico algumas características e a nomenclatura, tá bom? Então, como eu disse, os fenóis são hidroxilas ligados a carbonos aromáticos, certo? A nomenclatura dele é da maneira que nós já vimos, certo? Você vai ter aí a hidroxila com essa característica, vai ser a quantidade de hidroxilas, a posição, a palavra hidrox mais o benzeno, tá? Ó, o que eu tinha falado aí embaixo, né? A gente falou anteriormente que era fenol, mas aí é um outro tipo de nomenclatura, né? Em vez de você usar o fenol, você vai ter hidroxibenzeno, tá? Então, olha esse primeiro. Esse primeiro, eu tenho um naftaleno, tá? Naftaleno com hidroxila. Lembrando que, se você observar aí, como é que você vai diferenciar? Ó, todas as vezes que você tiver aqui em cima, ó, no caso a hidroxila, ligado nessa parte superior, você vai dizer que a hidroxila está na posição alfa. Essa é a posição alfa. E se tiver dos lados, como eu estou botando a seta, vai ser a posição beta. Por isso que você tem, no caso aí, alfa-hidroxinaftaleno, certo? Ou pode ser alfa-naftol, poderia ser alfa-naftol, alfa-naftol, tá? E se eu tivesse dos lados, ao invés de ser alfa-naftol, seria beta-naftol, certo? No meio, você tem aí o 2-etil, 4-metil, 1-hidroxibenzeno. Ele começou a numerar a partir da hidroxila, sempre começa a numerar da hidroxila. E por que que ele foi na posição da direita e não pela esquerda? Primeiro, porque você tem aí a característica de ter o etil mais próximo, então por isso que ele começou pela direita, e também se você tivesse na mesma posição
etil e metil, etil começa com E, quer dizer, em ordem alfabética ele vem primeiro. Então, de qualquer maneira, ele teria que começar por ele. Ok? E aí você tem aí 2-metil, 2-etil, 4-metil, 1-hidroxibenzeno. E você tem esse outro aí em que eu tenho um anel benzênico com 3 hidroxilas. Então, você pegou o posicionamento de um, tá? E numerou as outras, porque estão na mesma quantidade. Tanto faz começar aí, nesse caso, pela direita ou pela esquerda. Então, fica trihidroxibenzeno, né? A posição 1, 3 e 5, tá? Então, qual a diferença química entre o fenol e o álcool cíclico? Tá? Como assim, professor? O que danado é um álcool cíclico? Por exemplo, se eu tiver assim, pessoal, ó, o hexágono, opa, desculpa. Se eu tiver o hexágono com o OH, esse não é um fenol, tá certo? Esse não é um fenol. Para ser um fenol, ele tem que ter o anel aromático ou as três duplas. Esse sim é um fenol. Mas esse de cima não é, isso é um álcool. Isso é um álcool cíclico, certo? Então seria aí um ciclohexol, seria ciclohexol, tá? Não é um fenol, cuidado. Então, se os dois tiverem o mesmo número de carbonos, como nesse caso aí, tá? Os fenóis, eles são cíclicos, porém, a diferença é que ele tem as três duplas, tá? Ele tem as três duplas e ele tem a capacidade de liberar o H+, que a gente já falou, né? Dando a característica de se transformar no ácido, né? Se transformar no íon, a gente viu isso, né? Então, os fenóis possuem maior facilidade de liberar o íon H+ do que os álcools cíclicos, tá? A explicação é dada no conceito de ressonância e densidade eletrônica. A ressonância é dada, ela existe a partir das três ligações duplas presentes no anel benzênico. Então, o que seria a ressonância? Ó, eu tenho aqui o anel benzênico, tem três duplas. A ressonância é o fato, é o nome dado à quebra e reconstrução dessas duplas ligações. Por exemplo, elas quebram onde estão e mudam de sentido. Então, elas ficam assim, ó. Ao invés de estar nessa posição, elas vão ficar nessa posição aqui, ó. Viu que mudou? Então, elas vão mudando, dando a impressão, dando a característica de estar girando. É por isso que esse fato, se você observa isso muito rapidamente, então ela se transforma numa bolinha central. Ok? Então, isso é a característica do anel benzênico, tá? Alguma pergunta, pessoal? Nessa parte? Então, continuando. Ó, algumas características, então, dos fenóis. As moléculas dos fenóis, né, podem fazer pontes de hidrogênio. E o que são pontes de hidrogênio? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é a característica, a situação em que você tem o hidrogênio ligado ao que a gente chama de POM, certo? POM. O que danado é POM? Vai ser flúor, o flúor, o oxigênio. Eita, que tá feio, não. A gota serena. Espera aí. É melhor escrever assim. Pronto. Ao FON. O que é o FON? É flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio são extremamente eletronegativos, são os mais eletronegativos da tabela periódica. E quando o hidrogênio está ligado a um deles, você tem uma ligação forte, é uma ligação covalente forte.
Sendo assim, tá? Tendo pontos de hidrogênio, você, no composto, você vai ter a temperatura, né, ponto de ebulição e ponto de fusão maiores do que os compostos apolares, do que os compostos que não têm polaridade. É por isso que você tem, por exemplo, gás oxigênio. O gás oxigênio é o oxigênio, dois oxigênios ligados assim, entre si, certo? Levando em consideração ele tem aqui 2, 4, 6, 8. Pronto. Ele tem aí 6 elétrons na última camada. Então você vai ter o oxigênio com dupla ligação. Aqui você tem o O2, ele já está no estado gasoso, certo? Já está no estado gasoso. Porque você tem aí uma substância apolar, uma substância que não tem polaridade, tá bom? É diferente, por exemplo, do H2O. A água, quando você quebra, ele vai formar H+ e o H-. Você tem a parte positiva do hidrogênio e a parte negativa da hidroxila. Só que na hidroxila, você tem aí a ligação de hidrogênio. É por isso que você tem a água, certo? Que ele começa a fundir a água ela, no estado sólido. Ela só vai fundir, ela só vai derreter a partir de 0 °C, certo? Quando ela chega, ela vai aumentando de temperatura, por exemplo, ela está -5, então -4, -3, -2, -1, 0. Então, a partir de 0 é que ela começa a fundir, e o ponto de ebulição da água, 100 °C. Então, por ter a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, ela possui essa característica, né? Ter temperatura, ponto de fusão e ponto de ebulição maior. O mesmo fato acontece nos fenóis. Então, se você tiver, por exemplo, o hidroxibenzeno, que é o fenol, e você tiver só o benzeno, que é um hidrocarboneto, o hidrocarboneto benzeno é um hidrocarboneto. Hidroxibenzeno, que é o fenol, certo? O hidroxibenzeno é um fenol. Então, dos dois, quem é que tem maior ponto de fusão e de ebulição? O hidroxibenzeno, porque tem a ponte de hidrogênio, porque tem a ligação de hidrogênio. Já o benzeno, que é um hidrocarboneto, tem ponto de fusão e ebulição menor e não mais elevado, porque é um composto apolar, certo? Não tem polaridade, quer dizer, ou é tudo positivo ou é tudo negativo. No caso do benzeno é tudo positivo, tá? Os fenóis mais simples são líquidos ou sólidos de baixo ponto de fusão, quer dizer, com pouca temperatura ele já começa a fundir, certo? Quer dizer, a derreter, que é no caso do hidroxibenzeno, né? O hidroxibenzeno, que é o fenol mais simples, com a temperatura mais baixa, em banho-maria, a gente consegue derreter ele tranquilamente, consegue fundir ele tranquilamente, certo? O fenol comum é relativamente solúvel em água, a gente primeiro derrete, a gente primeiro funde ele, porque ele, na temperatura ambiente ele está no estado sólido, e depois a gente consegue diluir ele em água. Quando ele está líquido, a gente consegue diluir em água. E quando a gente dilui em água, ele se mantém, porque a ponte de hidrogênio, né, a ligação de hidrogênio do fenol, do hidroxibenzeno, ele entra em contato, ele se liga, né? Ele entra em interação com as moléculas da água e se mantém estável. Tá? Então, devido à formação de pontos de hidrogênio entre as moléculas desse composto, as moléculas de água, os demais monofenóis são praticamente insolúveis. Quer dizer, os outros fenóis, tá? Eles têm a característica, por exemplo, o cresol, certo? Que é o metilfenol. Ele é praticamente insolúvel, ele não é diluído, ele não dilui em água. Tá? Os mais densos, que é a água, possuem cheiro forte e característico. São tóxicos e cáusticos. Então, primeiro aí vamos diferenciar para vocês entenderem. Então, primeiramente, eles são mais densos. Então, quer dizer, ele em água ele afunda. Então, possui maior densidade, certo? Quando uma substância é mais densa do que outra, ele vai ficar mais abaixo. No caso, os outros fenóis, ele vai afundar em água, tá? Então tem cheiro muito forte, muito característico, certo? Um cheiro abusado, tá? São extremamente tóxicos e cáustico. O que significa cáustico? Ele perde essa característica de ser um ácido, de a característica ácida,
e passa a ser mais, o pH dele passa a ser mais básico. Então, tem características básicas. Cáusticas é a mesma coisa que básicas, tá certo? O pH maior que 7. Tá? As aplicações dos fenóis vão desde produção de desinfetantes, o que eu já falei e reafirmo. Muitos deles saíram, principalmente de grandes empresas saíram, é proibido, a Anvisa proibiu, porque justamente causa problemas de saúde. E medicamentos contra queimaduras. Isso continua, mas, como eu já falei, não na sua forma bruta, certo? Até na fabricação de baquelite, plástico que resiste ao calor e de explosivos também, tá? Baquelites são plásticos rígidos, é um tipo de plástico rígido, tá? E também a explosivos, né? Nós temos aí o fenol, você encontra o fenol, tá? Em alguns tipos de explosivos. Além dos fenóis, como eu já falei para vocês, agora a gente vai mudar e vai ver o enol. O que é um enol? Eu disse para vocês que o enol é uma substância em que você tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, a um carbono com dupla ligação, tá? Então tem dizendo aí, ó, um enol é um álcool que possui hidroxila ligada a um carbono insaturado diretamente e não aromático, tá? Eles são compostos especiais porque geram espontaneamente cetonas ou aldeídos. Os enóis, a gente vai ver nas reações, certo? Na isomeria, chamada de tautomeria, quando a gente tiver acabado essas reações químicas, esses compostos químicos, as funções, nós vamos ver que existe essa transformação, onde o enol se transforma no aldeído ou em cetona, que são as próximas funções que nós vamos estudar, tá bom? Dependendo da posição da hidroxila num fenômeno chamado tautomeria, que é o que eu falei para vocês, né? A isomeria do tipo tautomeria, tá? Então, a nomenclatura dos enóis, tá? Ela segue a regrinha normal que a gente está seguindo, tá bom? Se você observar aqui, ó, tá bem destacado aqui a hidroxila verde aí que vocês estão vendo, ligada a um carbono com dupla ligação. Do outro lado também a hidroxila verde ligada a um carbono com dupla ligação, caracterizando aí o composto como sendo um enol. E como é que você vai dar o nome do enol, certo? Se não tiver ramificação, aí você vai ter o quê? Quantidade de carbonos, posição da dupla, mais posição da hidroxila. E aí você tem 4 carbonos, but. Onde é que está a dupla? No carbono 1. Então, 1N. Onde é que está o OH? No carbono 2, 2O. Eu poderia ter também isso aqui, ó. H, C, OH, dupla, C, H, CH2, CH3. Como é que seria o nome desse? São 4, but. Posição da dupla. Aí a dupla está no carbono 1. Então, 1N. Posição do OH, 1OL. Então, a diferença desse que eu mostrei agora é que neste aqui de baixo, você está vendo o asterisco aí, tá? Você tem a hidroxila ligada ao segundo carbono. Por isso que é 2O. E nesse que eu fiz aqui, que tem os dois asteriscos, tá? A diferença é que está a hidroxila ligada no primeiro carbono e não no segundo, tá? Já esse composto aí da direita, ele tem ramificação. Então, primeiro é o nome da ramificação. Esse de amarelo é um metil, está na posição 2, então 2-metil. São 3 carbonos na cadeia principal, prop. Posição da dupla, 1N. Posição do OH, 1O. Tá? Então, fica esses nomes que vocês estão vendo aí. Perguntas? Não? Então,
de forma mais específica, para você entender a nomenclatura do enol, então você tem prefixo, que é met, et, prop, but, pent, certo? Infixo, que no caso, como sempre terá a ligação dupla, em. E o sufixo ol, certo? Lembrando que para ser enol, a hidroxila obrigatoriamente tem que estar ligado no carbono da dupla ligação. Cuidado. Algumas características dos enóis. Então, os enóis possuem um fraco caráter ácido, certo? Por quê? A mesma coisa. Eu tenho aqui um enol, por exemplo, o mais simples enol é esse. Deixa eu só botar aqui a tinta. O enol mais simples é esse aqui, H2C, dupla CHOH. Então, esse é o enol mais simples, tá? É o, o menor de todos, digamos assim, tá certo? O nome dele, certo? Independente da posição da hidroxila, vai ser et, tá? Um en, um ol, mas como a dupla não tem outro local para ser colocada e a hidroxila, independente se ele estiver no primeiro ou no segundo carbono, também vai ser um, a gente pode simplificar isso aí e escrever o nome dele simplesmente como etenol, certo? Fica simplesmente etenol, ao invés de você escrever et, um en, um ol, que é a regra na nomenclatura, certo? Devido às características dele, você pode escrever simplesmente etenol, certo? E como é que o etenol ele vai ter característica ácida? Como é que vai ser isso? Bem, vai ser devido ao que a gente já viu anteriormente, né? Vai haver uma ruptura. Ó. Eu tenho aqui o H2C, dupla CHOH. Aí vai ter uma ruptura, uma quebra, certo? Uma quebra aqui, ó, tá? Vai ter uma quebra. Esse hidrogênio ele vai sair e vai gerar o quê, ó? H2C dupla CH mais, aliás, faltou o O, né? O menos, porque ele vai perder, certo? Ligação, né? Mais H mais. Pronto. O hidrogênio vai perder a ligação, vai perder o elétron que ele possui para o oxigênio, por isso que ele vai ficar com carga negativa, certo? E como ele tem um elétron faltando, o único elétron que ele tem faltando, ele vai ficar com carga positiva. E como libera o H+, isso é uma característica de compostos ácidos, que em uma reação, que em solução aquosa, uma reação química, libera como cátion, o único cátion, o H+. É por isso que ele tem a característica ácida, mesmo sendo um ácido fraco, tá bom? Então, são compostos instáveis, pois os elétrons da ligação entre carbono, ele é facilmente atraído pelo grupo hidroxila, certo? Pelo oxigênio do grupo hidroxila, o que provoca um rearranjo. É por isso que eu disse que o enol, ele é instável, o enol ele é instável e ele vai se transformar, dependendo do composto que você esteja trabalhando, pode se transformar numa cetona ou num aldeído. Deixa eu apagar aqui. Ele pode se transformar aí numa cetona ou num aldeído, que são os próximos que nós vamos ver, estudar, tá certo? Esse processo é o que a gente chama de isomeria por tautomeria. Uma outra característica, né, que ele possui é que a instabilidade desses enóis impede que eles sejam amplamente estudados.
tanto em nível de propriedades como em nível de aplicação. Por que existe essa dificuldade, né, dele ser estudado de forma mais larga? Porque justamente eles facilmente se transformam aí em cetona e aldeído, impedindo que se possa estudar os enóis na sua forma mais básica, na sua forma mais pura, tá certo? Então, tem esse fenol, certo, que é chamado de THC, que muito difundido já há muitos anos aí, certo? Ele é derivado, utilizado de forma medicinal, é derivado do canabinol, tá? Lucas, ele é derivado, é extraído das folhas da cannabis sativa, né? Das folhas da maconha, tá? Então, o THC, tá? Primeiro, em relação à cannabis sativa, né? As folhas da planta da cannabis, né? Também conhecido como marihuana, tá? Ela é um alucinógeno, tá? Uma droga potente, um alucinógeno, largamente consumida, certo? E combatida pela polícia, tá? Pelo menos no Brasil, não é uma droga legal, é uma droga ilegal, tá? E dependendo da quantidade que se for pego, a pessoa pode ser, depende da quantidade, pode ser uma contravenção ou tráfico. Então, depende da quantidade que a pessoa, o policial pegar, certo? O camarada com a cannabis, ele pode ser preso por estar consumindo. Então, é uma contravenção, ou então, depende da quantidade, ele vai ser preso como traficante. Então, é um problema grande. Isso não só judicialmente, né? Porque você tem aí problemas, causa muitos problemas relacionados a psicológico, né? Então tem efeito de euforia, tem degradação do sistema nervoso, tem uma série de problemas que causa no sistema imunológico, sistema imunológico não, desculpa, sistema nervoso das pessoas. Então, só que a partir daí foi estudado mais a fundo, certo? Os efeitos da cannabis e está sendo hoje em dia utilizado para fins medicinais em algumas situações, tá? Então tem um pequeno contexto aí, um pequeno texto falado aí para vocês, né? O THC é o principal componente ativo da maconha, né? Conhecido como marihuana, ou cannabis, que é o nome científico, né? Cannabis sativa. O uso provoca uma secura acentuada na boca, produz distorções auditivas e visuais, uma despersonalização acentuada, quer dizer, o cara fica alterado, né? Caracterizada pela diminuição do nível de eficiência, no desejo de trabalhar e competir e de enfrentar desafios. Assim, o principal interesse das pessoas que o usam passa a ser de maneira a obter a droga, podendo vir a abandonar o convívio social e ignorar hábitos de higiene e hábitos e cuidados pessoais. Isso é um contexto tirado levando em consideração que quem consome isso aí é um pessoal que vive na rua, que como se fosse o crack. Ele está associando o hábito da maconha ao crack, que a gente vê que o crack é extremamente viciante e faz isso. Só que isso não é verdade, porque nós temos também pessoas que, no contexto social, certo? São pessoas tranquilas, trabalho e tudo mais, e mesmo assim tem o consumo em casa, ou na roda de amigos, em festa. Então, isso não é uma característica específica, certo? De uma população menos favorecida, tá certo? Então, não é não. Isso é um contexto geral, um problema geral. Do mesmo jeito que outras drogas, como o cigarro, aqui é legalizado, mas é uma droga também. Então, deveria ser, da mesma forma, abolida ou então caracterizada como uma contravenção. Experiências controladas, né, com a cannabis, realizadas nos Estados Unidos, verificam que seu uso provoca o abandono das atividades sociais e diminui quase que extinguindo o desejo sexual. Certo? Isso aí também é algo que
é uma situação em que não tem comprovação científica, porque tem um outro estudo em que diz que eleva, né, o desejo. Em vez de diminuir, eleva. Então, tem esses dois tipos de estudo. Só que, mesmo assim, a principal fonte de estudo da cannabis não é para isso. Está sendo para curar, por exemplo, mal de Parkinson, curar doenças causadas pelo sistema nervoso, né? Causado no sistema nervoso, entre outras aplicações. Diferentemente do álcool, aí tem mais algumas coisas, né? Pode causar glaucoma, cegueira, tem outras coisas tantas, tá certo? Que hoje em dia, algumas são comprovadas cientificamente e outras não. Foram ditas como tabus, tá certo? Aí você tem a cannabis, na sua forma medicinal, nessa figura do meio, como ela a folha dela, né? Encontra em determinados locais. Em países é legalizado, em que depende da quantidade, as pessoas podem ir lá naquele local para poder consumir, tá certo? Mas no Brasil não é legalizado, tá certo? E essa figura à direita é a planta in natura, que as pessoas que costumam traficar, vender, comprar ou cultivar a planta, tá certo? Quando pegas pela polícia, são presas, né? E enquadrada no artigo da lei, que dá alguns anos aí de cadeia, né? Essa estrutura que está do lado esquerdo, você tem a estrutura química, né, do THC. Então, nós finalizamos esse nosso assunto por aqui, tá? E agora eu quero saber de vocês